Oi pessoal, hoje vamos aqui falar sobre capital visual. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para quem está no mercado de trabalho, ou mesmo para quem não está no mercado de trabalho, mas de forma direta ou indireta, quer ter o seu conteúdo, quer ter a sua entrega, quer ter o seu potencial reconhecido, visto e lembrado, é muito importante saber do que se trata. Aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque a gente vai falar sobre coisas muito práticas e dicas reais, então vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, como que a gente pode entender capital visual? Capital visual é tudo que a gente tem a possibilidade de entregar potencialmente com aquilo que a gente coloca para o mundo, que é a nossa forma de vestir, o nosso comportamento, até a nossa impostação da voz. Então, o que é importante a gente saber disso, mesmo que a gente não precise entender profundamente sobre o tema, é que o que a gente coloca, o que a gente veste, a gente necessariamente está dizendo ao mundo como a gente quer ser visto, ser lido, ser interpretado. Ainda que você ache que você não está passando nenhuma imagem ou que você não está com nenhuma intenção, a gente necessariamente vai passar alguma intenção. Portanto, é o seguinte, se a gente tem uma poderosíssima ferramenta nas nossas mãos que é saber nos vestir com intenção, e se a gente puder usar isso a nosso favor, por que não fazer uso dessa poderosíssima arma? Então, a ideia é pensar que, aliás, muitos de vocês certamente chegaram aqui por conta dos looks de trabalho, então pela temática de concurso, na lida com a Anitta, né? Então, se você chegou aqui há mais tempo, certamente você vai ver que essa temática envolvendo o universo do trabalho é uma temática muito importante e que eu tenho um apreço muito especial e que por isso mesmo acho que poderia se transformar num conteúdo muito interessante de vídeo. Então, eu queria trazer apenas um dado para o vídeo não ficar muito denso e a gente já entrar na parte prática, né, das minhas dicas, dos truques que eu lanço mão para esse objetivo maior, mas uma informação bem precisa e bem importante é sobre a cognição indumentária ou cognição incorporada. Quem é minha aluna certamente já ouviu falar, que fala exatamente disso, assim. Quando duas pessoas num posto de trabalho têm basicamente as mesmas oportunidades e às vezes elas têm a mesma bagagem, ou porque se formou na mesma coisa, ou fez a pós-graduação, mestrado, enfim, tem uma bagagem semelhante, mas se uma delas tem um capital visual mais atrativo, ou seja, se veste melhor, está adequada, está bem vestida, essa pessoa tende a ganhar 20% a mais do que a outra. Então, isso é apenas um dado, é ciência mesmo, só para mostrar para vocês como quando a gente tem intenção e a gente usa isso a nosso favor, a gente tende a auferir muitos frutos e ganhos, e isso é maravilhoso, e por que não lançar mão disso, correto? Bom, então no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui algumas dicas, alguns truques que eu, Ana Letícia, é muito pessoal, é muito particular, que eu lanço mão para que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável, que eu me sinta adequada e, acima de tudo, que eu me sinta passando a mensagem que eu quero passar para o mundo, que é de que eu quero ser vista, lembrada, respeitada, que eu quero passar uma mensagem de confiança, de elegância, de refinamento. Então, mostrando um pouquinho dos bastidores para vocês, acho que vocês vão entender do que eu tô falando. Então, pensando nisso, a Insider me convidou para trazer aqui quais são as minhas ferramentas, né? Quais são os truques que eu uso para fazer uso disso a meu favor. Então, a gente vai tratar aqui de uma ferramenta ou de toques e dicas que são universais naturalmente, mas que são bem específicas para o meu uso, para o meu dia a dia. Nesse momento eu estou em trabalho híbrido, então eu tenho que ir à unidade, né? Eu trabalho na Defensoria Pública da União em alguns momentos e eu lanço mão disso sempre que posso e não apenas quando eu estou nos meus momentos aí de eventos de moda, em situações em que eu preciso estar adequada, uma reunião ou algo do tipo, é sempre assim que eu faço uso. Então vem comigo que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Lembrando que a Insider é uma marca que trabalha com tecidos tecnológicos têm toda essa vantagem de a gente ter um acesso a peças que não vão amarrotar ao longo do dia, que são anti-odor, anti-suor, não desbotam, não desfazem, não criam bolinha. E isso é muito importante quando a gente está falando de aparência, de apresentação no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente tem que estar o quê? Sempre impecável. Então a qualidade da peça, né, a textura, o acabamento, isso conta e muito. Afinal de contas, os detalhes fazem sempre toda a diferença. Bom, vamos lá. Minha primeira carta na manga quando eu tô pensando em looks para impressionar no trabalho, seja por alguma reunião, seja porque eu tô um pouco sem criatividade e eu sei que é aquela peça certa, é o blazer.
O blazer é uma terceira peça que por si só já agrega muito poder a uma produção de uma forma geral. Então ele é um ótimo aliado para quando a gente está falando de ambientes um pouco mais formais, não super formais necessariamente, mas ambientes um pouco mais formais, ou em dias de meia estação, ou em dias mais frios. O blazer pode ser aí um excelente aliado, tanto para a gente compor com saia, quanto para a gente compor com calça, enfim, são muitas as possibilidades. E aí, o que é muito importante é pensar que uma peça sozinha não conta história. Então, se a gente está escolhendo, né, uma peça, como por exemplo o blazer, com uma intenção, a gente tem que pensar no restante do look como um todo. Porque peças que, enfim, né, estão com defeitos, problemas, buracos, furos, etc., isso não vai funcionar. Então aqui eu trouxe para vocês verem essa base, que é a Wide Leg da Insider e o Perfect Top, que eu amo, 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 tanto para usar sozinho quanto para usar em complemento, sobreposição, superposição. E aí aqui a gente tem um look alinhado, perfeito, tanto quando a gente pensa aí na ideia da base por si só, então a gente pode usar aqui com outras sobreposições, então um colete, uma jaquetinha, uma jaqueta de couro, a depender da formalidade ou não do seu trabalho. Mas aqui eu casei com o blazer, que é uma das minhas peças preferidas para esse tipo de situação, e certamente uma super carta na manga aí para quem quer impressionar e elevar os seus looks no ambiente de trabalho. Outra peça que é um verdadeiro trunfo no meu contexto, e aí é super importante cada um avaliar o seu próprio contexto, é a calça social. E aí quando a gente fala de calça social, a gente pode falar de vários modelos de calça social. Eu escolhi a pantalona para ilustrar esse bloco, por quê? Porque é uma calça que tende a favorecer muitos biotipos. Vocês percebem que essa é uma pantalona que ela desce bem sequinha, ela não amplia demais, então ela não traz um volume indesejado. Mas se não for do seu gosto, estilo pessoal, existem vários outros modelos de calça social. Então a gente pode pensar aí no modelo de calça clochard, a gente pode pensar no modelo de calça reta, a gente pode pensar no modelo de calça flare, desde que tenha um acabamento mais social, um bom tecido e tudo mais. Então ela vai sempre agregar. E aí, por que eu acho muito coringa, independentemente de qual seja o seu contexto? Na parte de cima, a gente pode compor com peças que vão variar de estilo completamente. Então a gente pode pensar em peças mais despojadas, a gente pode pensar em camisetas coloridas ou camisetas divertidas, a gente pode pensar em uma camisa social, uma camisa de seda, a gente pode pensar numa peça que tem esse ar mais quentinho, mais cozy, como por exemplo essa, que é a Wingsuit, também da Insider, maravilhosa, que existem cores diversas. E esse aqui, que é o amarelo manteiga, muito suave, eu acho super a cara do nosso outono aí, mas também do nosso verão, que é a maior parte do nosso tempo, quando a gente pensa aí nas temperaturas, né, no clima. E aqui vocês percebem que a gente consegue transitar por diversos estilos, diversos contextos e diversos ambientes, né, de trabalho. Então, por isso, sim, entra como um trunfo, uma carta na manga, independente de qual seja o seu contexto. Mais um dos meus grandes aliados na hora de montar os meus looks de trabalho é a ideia de apostar em conjuntos. Por que os conjuntos? Primeiro, porque os conjuntos são lindos. Eu acho muito incrível o resultado final que um conjunto dá, seja ele liso, seja ele estampado. Segundo, porque o conjunto dá essa sensação, né, de peça única, então a gente tem um visual mais longilíneo, mais alongado. Isso naturalmente passa um refinamento, ainda que seja na sutileza, ainda que seja na simplicidade. Então é algo que eu super lanço mão e invisto mesmo. E terceiro, que quando a gente pensa aí no contexto do nosso dia a dia, de otimizar e multiplicar o nosso guarda-roupa, são duas peças que separadamente vão mega agregar e realmente multiplicar o que a gente já tem. Então não tem por que a gente não ter esse olhar voltado para os conjuntos. Aqui eu estou com a Wide Leg e com esse aqui que é o Minimal Top, que fazem um conjunto muito legal, embora sejam peças que a gente consiga adquirir separadamente. E, assim, essa cor, pra mim, esse camel, né, esse caramelo, assim, é muito linda, muito chique. É um neutro que é completamente pouco óbvio. E eu acho que a gente pode pensar aqui em várias possibilidades de incrementar ainda mais, se for do seu desejo, se for do seu estilo e se couber no seu ambiente de trabalho. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, colocar uma blusinha de gola alta, preta,
ou branca mesmo, ou off, também eu acho que vai ficar super legal. A gente pode colocar uma jaqueta, a gente pode colocar um blazer, um colete, a gente pode colocar um cinto bem marcante, um cinto de onça, mas um cinto de onça aqui e os pés um pouco mais neutros, ou então um dourado, enfim, dá pra gente pensar em diversas possibilidades que também fica muito, muito, muito legal. Enfim, o céu é o limite, a gente pode trazer aqui algum acessório bem marcante. Então, são peças que, por mais que elas tenham uma simplicidade envolvida, elas têm também por trás um refinamento por conta do tecido, do toque, daquela coisa que a gente sabe, né, que os detalhes sempre fazem a diferença. Então, você não vai encontrar bolinha, você não vai encontrar, né, um amassado ao longo do dia. Às vezes a gente senta no carro, no avião, às vezes um bate-volta e tudo mais. Então, acho super válido e trago aqui como dica para vocês. Quarto item dessa minha listinha especial e bem pessoal de trunfos, elementos e ferramentas para guaribar, para elevar o meu look de trabalho, que é a blusa de gola alta, seja ela com manga ou sem manga. Eu escolhi essa aqui sem manga porque, primeiro, a gente pode pensar em possibilidades de usar tanto no calor quanto no inverno. Se for inverno, a gente coloca uma terceira peça aqui por cima, ou usa como uma espécie de coletim, que é até muito do objetivo mesmo dessa Texture Vest, que é uma peça incrível, que tem um toque mais estruturado. A golinha alta sempre traz um toque a mais de elegância e sofisticação. Então eu gosto de usar com acessórios marcantes, dá pra gente brincar com um colar também que tem uma presença toda especial e tudo mais. Então, como eu ia dizendo, a gente pode usar tanto no calor quanto no frio. Se for frio, colocar como sobreposição ou como superposição e a gente tem aí um visual completo, perfeito e super adequado para o ambiente de trabalho. Aqui eu compus com uma calça em alfaiataria, que mais uma vez agrega aí elementos que eu trouxe aqui nos blocos anteriores. E essa que é a Texture Vest, que eu escolhi esse tom de azul, que eu acho que casa perfeitamente bem com esse tom de lilás. Mas aí é legal a gente pensar em cores que funcionam no seu contexto, ou se você é muito presa à questão de paleta, eu não sou, inclusive isso aqui nem tá na minha paleta. Eu acho que também vale a pena olhar, então a gente tem várias possibilidades de tons. E acho que fica um visual chique, elegante, minimalista, cool e muito perfeito, muito adequado para o ambiente de trabalho. E agora, para fechar o quadro de dicas, na verdade são 5 dicas, mas poderiam ser 50 dicas, só que o vídeo ficaria imenso e ninguém ficaria aqui até o final. Então, vamos aqui à quinta e última dica, que é uma boa camiseta básica. Sim, gente, uma camiseta básica leva você em todos os contextos que vocês possam imaginar de ambiente de trabalho. Mais uma vez, se você trabalha num lugar um pouco mais descontraído, mais informal, ela vai te atender perfeitamente. Se você trabalha num lugar mais formal, mais sóbrio, mais sério, como por exemplo órgão público, né? E eu posso falar de carteirinha, também ela vai funcionar. O grande lance, o grande macete é que tenha um tecido de boa qualidade, que tenha uma boa costura, um bom acabamento, porque mais uma vez os detalhes fazem toda a diferença. E daí é que eu não poderia deixar de trazer a Tech T-Shirt, que é um carro-chefe da Insider. Eu escolhi essa de golinha V porque eu acho que a golinha V alonga, favorece super, embora a golinha redonda também tenha um ar mais moderno, mais jovem, mais atual. Então, são duas possibilidades super válidas. E mais uma vez, aqui a gente consegue trazer um blazer, uma jaqueta, um colete, um cardigan e tantas outras possibilidades. Se não é o caso aí de trazer mais peças, porque às vezes tá, no seu contexto tá calor, a gente pode pensar num colar mais marcante, numa amarração de lenço, um brinco, né, que tem uma presença também toda especial, enfim. Camisetas sempre vão agregar, seja o seu ambiente um pouco mais lúdico, mais descontraído, seja ele um pouco mais formal e mais sóbrio. Agora então eu quero saber de você qual foi o seu truque preferido ou o seu look preferido desses 5 que eu trouxe por aqui. E quero mais, quero saber de você se você tem algum truque para lançar a mão ali no seu contexto de trabalho, que faz toda a diferença no resultado final. Lembrando que, né, tudo que a gente veste comunica e passa uma mensagem, então vamos vestir com intenção. Lembrando que temos o nosso cupom de desconto, Anitta Bem Criada 12,
que dá 12% off em qualquer peça da Insider. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, encontro com você no próximo vídeo. Até lá!